culto é a saudade do Éden e o ensaio do céu. Isso é um culto cristão. E como é bom estarmos juntos aqui cultuando, louvando e adorando o nosso Deus. Samuel falou de muita coisa boa que vai acontecer aí nos próximos dias. Hoje tem almoço, eu vou estar almoçando aí também. Quero convidar você para almoçar com a gente, 12:30, já tem almoço no quarto andar. Às 16 horas nós temos aí os nossos profissionais, eles se encontram uma vez por mês. E eu tenho um amigo que essa semana me contou que ele participou, acho que do último encontro de profissionais. Ele aplicou o que ele aprendeu e naquela mesma semana ele já teve um reposicionamento lá, já aconteceram várias coisas boas com ele. Então todo esse conhecimento é para te fortalecer, é para te preparar, é para te potencializar. Se você gosta e quer também, quarta-feira estaremos aqui assistindo o Jogo do Brasil, tendo um momento de comunhão, de muita alegria. O último foi bem legal, nós tivemos aqui no sábado passado, e quarta-feira agora nós teremos também outro momento de comunhão, e a festa na roça, que é sempre muito especial. Quem gosta, quem não gosta, né, de tomar um caldinho? Quem mais que vai ter, Keila? Tem caldinho, tem creme, canjica. Nossa, gente, não dá, né? Dá até água na boca aqui, é até difícil falar disso antes do almoço. Todos estão convidados aí o primeiro sábado de julho para a nossa festa na roça. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, nós estamos em uma série de mensagens chamada Uma Vida Biblicamente Próspera, e nós temos estudado o que é a prosperidade por uma visão bíblica. E prosperidade, de acordo com a Bíblia, não é só dinheiro, é família, é amigos, é saúde, é propósito, é uma vida de significado, é uma vida de pertencimento. E nós queremos ensinar a igreja como viver então essa vida biblicamente próspera. E o tema de hoje é uma administração fiel a Deus. Lucas 16, verso 1, o texto diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Não tenho força para cultivar e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos seus devedores ou dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 baços de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e agora escreva 50. A seguir perguntou o segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo? Respondeu. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Verso 9. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam em suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amam ou amavam o dinheiro, ouvindo isso, zombaram de Jesus, e ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Esta é a palavra que é viva e eficaz. Esta palavra lida é a palavra que não volta vazia. Esta é a palavra que é como espada de dois gumes, que é capaz de separar a junta da medula e o espírito da alma. Esta palavra é a lâmpada para os nossos pés. E nós queremos orar pedindo ao Senhor que ministre através desta palavra
uma mensagem de transformação às nossas vidas. Então feche os teus olhos aonde você está, e agora é o seu tempo de pedir a Deus que fale ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, nós somos o teu povo, a tua igreja, nós somos os teus filhos, nós somos a tua noiva, o povo que o Senhor está formando. E nós pedimos ao Senhor, não nos deixe sem direção. Fale conosco nesta manhã e que seja uma mensagem forte, uma mensagem, Deus, que venha nos chacoalhar, que seja uma mensagem que venha estremecer os nossos corações, que seja uma mensagem que venha realinhar a nossa mente, corrigir o nosso coração e ajustar nossa postura diante do Senhor. Pai, não nos deixe sair daqui da mesma maneira como nós entramos, mas que saiamos daqui transformados para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. E toda a igreja diz. Lucas 16 está inserido numa sessão maior, numa sessão mais ampla, onde Deus está confrontando aqui os fariseus em relação aos seus valores, em relação aos seus princípios, na maneira como os fariseus estavam lidando com o dinheiro e com os recursos terrenos. De modo que o capítulo 16 vai terminar com a história de Rico e Lázaro, mostrando que todo esse capítulo, ele se resume na relação que nós temos entre a riqueza terrena e a riqueza celestial, entre a nossa fidelidade ao Senhor e aquilo que o Senhor fará. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender uma infinitude de coisas, mas eu destaquei algumas para facilitar o nosso aprendizado. E a primeira coisa que eu observo nesse texto é que nesta manhã, eu e você estamos sendo acusados de administrar de maneira equivocada os recursos do Senhor. Nós estamos sendo acusados pelo próprio Jesus Cristo de uma má administração de tudo que Ele nos confiou. Esse é um texto chocante, é um texto confrontador, é um texto que lê as nossas vidas e fala aos nossos corações. E aí no verso 1, Jesus está dizendo aos discípulos assim: um administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. É como se nós, nesta manhã, estivéssemos sendo acusados de desperdiçar tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Vale a pena ressaltar que o administrador não é dono. O administrador é apenas um mordomo. E nós somos considerados por Deus mordomos do tempo que Ele nos deu. Mordomos dos dons, dos talentos, das habilidades, mordomo dos recursos. Mas quantas vezes nós não usurpamos daquilo que é do Senhor como se isso fosse nosso e nós administramos isso como bem queremos, e administramos isso como julgamos ser o correto, sem consultar aquele que nos confiou todo o recurso que nós temos em mãos. O verbo desperdiçar, aqui no versículo 1, é o mesmo verbo que no grego foi utilizado para falar do filho pródigo, que desperdiçou a sua herança, que desperdiçou aquilo de mais precioso que o pai lhe entregou. E Lucas então cria aqui uma conexão intencional entre o filho pródigo que desperdiçou a herança e o administrador que desperdiçou o recurso, apontando para a minha e a sua vida como se nós fôssemos esta pessoa que está desperdiçando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, desperdiçando a vida que Ele conquistou por nós com o seu precioso sangue, desperdiçando aquilo que foi pago não com alto valor, mas com o maior valor que existe, que é o preço de um sangue puro, santo e inocente. Nós estamos sendo acusados nessa manhã de desperdiçar a herança do Pai, mas também de desperdiçar os bens que o Senhor nos confiou, de forma que há um princípio aqui espiritual: tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Você não tem condições financeiras, eu falo isso do mais pobre ao mais rico, você não tem condição financeira de comprar um minuto de vida sequer.
O dia de hoje é um presente do Senhor. Nós não temos condição financeira, e nem Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo hoje, teria condição financeira de comprar sequer um minuto de vida. Nós não temos condições de comprar saúde. Tudo o que nós temos foi Deus que nos confiou. E hoje nós estamos sendo acusados de não administrar de forma correta. A palavra de Deus, Paulo diz lá em 1 Coríntios, o que se espera dos encarregados é que eles sejam fiéis. O que o Senhor espera de mim e de você é fidelidade na administração do tempo, na administração dos recursos, na administração dos dons e dos talentos. E aqui entra o segundo ponto desse texto: prova que você está sendo um bom administrador. Você está sendo chamado a provar a sua inocência. Você está sendo chamado a testemunhar a seu próprio favor. Verso 2, ele chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? É isso mesmo? Você anda desperdiçando a vida que eu te dei? A vida que eu entreguei o meu próprio filho para morrer no seu lugar? É isso mesmo? Você está desperdiçando os seus melhores anos? Você está desperdiçando a sua saúde? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo um administrador. A expressão do texto, ela vem em tom judicial. Nós estamos aqui no réu, sendo julgados. É um tribunal. É mais do que isso, é uma auditoria da nossa vida, onde nós temos que prestar relatório, onde nós temos que demonstrar e trazer provas da nossa fidelidade ao Senhor. O administrador aqui no texto, ele vai ter que provar a fidelidade dele, e se ele for culpado, ele vai ter que responder pelo que ele fez. E tudo isso aqui é uma alusão ao dia do juízo final. Tudo isso aqui é uma alusão ao dia do julgamento, onde todos nós aqui haveremos de prestar contas para Deus sobre tudo que nós fizemos da vida que Ele nos deu. Sobre cada pessoa que passou por você no seu ambiente de trabalho e não viu Jesus na sua vida. Sobre cada pessoa que cruzou o seu caminho aonde você estuda e não ouviu falar do amor de Deus. Um dia eu e você iremos prestar contas de tudo o que nós fizemos com o tempo, com os anos, com a saúde e com os recursos que o Senhor nos confiou. Portanto, hoje, esse domingo é só um ensaio do dia do juízo final, do dia da prestação de relatórios. E se é um ensaio, a gente pode treinar. Se é um ensaio, a gente pode então tentar. E eu queria te desafiar a tentar provar a sua inocência de que você tem administrado bem os recursos que Deus te deu. Quais são as provas que você poderia apresentar ao Senhor de que você é um bom administrador do seu tempo? Quais são as provas que você poderia apresentar ao Senhor de que você é um bom administrador da sua saúde? Que você é um bom administrador financeiro? Porque hoje, quando nós olhamos para a realidade brasileira, e principalmente falando dos cristãos, em sua maioria os cristãos estão com o nome negativado, dando um péssimo testemunho. Em sua maioria, nós cristãos gastamos mais do que recebemos. E ao invés de termos investimentos, o que nós temos é dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. Pior do que Caim, no Antigo Testamento, que entregou as sobras ao Senhor, são muitos que não conseguem nem fazer sobrar no final do mês para entregar o que sobra a Deus. Quais são as provas que nós temos nessa manhã de que nós temos sido fiéis? Quais são as provas que a gente pode apresentar ao Senhor da nossa fidelidade? Porque ao invés de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos pelas nossas emoções. Compramos de maneira compulsiva, gastamos influenciados por aquilo que sentimos no presente e não a partir da direção do Espírito Santo de Deus. Por isso aqui entra o terceiro ponto de aprendizado. Ninguém pode amar mais a sua vida do que você.
Ninguém pode amar mais o seu futuro do que você. Ninguém pode amar mais a sua eternidade do que você. Por mais que eu ame você, eu não posso te amar mais do que você se ama. Eu não posso amar mais o seu futuro e a sua eternidade do que você. Verso 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me demitindo. O que eu farei? Não tenho força para cultivar a terra. Sinto vergonha de mendigar. O administrador cai em si. Ele identifica a crise dele e ele avalia aqui 3 possibilidades. Eu não posso permanecer no cargo porque estou sendo demitido. Eu não posso fazer trabalho braçal porque eu não tenho mais saúde para isso. Eu não quero mendigar porque isso é extremamente vergonhoso. Agora, eu te pergunto, por que ele não fez essa avaliação antes? Quando ele podia ainda ajustar a rota dele. Por que ele não avaliou enquanto era tempo? Por que ele deixou para fazer essa avaliação no dia do julgamento, no dia da auditoria? Isso me parece insanidade, mas me diz, não é assim que nós vivemos? Pois domingo após domingo, você vem, recebe a palavra do Senhor, todos os dias às 6 horas da manhã, estamos juntos no devocional, agora, por exemplo, estudando Romanos, sendo alinhados pelo Senhor, e a gente vai escutando a palavra de Deus, vai escutando como quem diz: não, um dia eu ajusto, um dia eu corrijo, um dia eu mudo a rota, e a gente vai vivendo de maneira insana, como se a gente sempre tivesse tempo para fazer as correções que são necessárias. Da mesma forma que esse homem viveu, há muitos vivendo hoje de maneira indolente, insolente, pensando só no presente, nas suas emoções. Eu quero ilustrar contando uma história, essa história é real. Eu tenho um amigo que ele é diretor executivo de uma grande organização. Ele estava lidando com um funcionário ruim na empresa dele, lá na organização dele. E aquele funcionário ruim estava trazendo prejuízos culturais e prejuízos financeiros para aquela organização, e ele precisava, depois de várias tentativas de correção, ele precisava desligar aquele funcionário. Mas como a esposa estava grávida, ele segurou um pouco. Aí o filho nasceu, e a situação foi ficando extrema, e ele não conseguia demitir aquele funcionário. Então ele leva esse caso para o conselho da empresa, para a diretoria da empresa, e o presidente olha para ele e diz assim: você não pode amar mais o filho desse homem do que ele. Você não pode amar mais a família dele do que ele. Se ele não ama a família dele a ponto de corrigir e ajustar, você não pode amar mais do que ele. Eu não posso amar mais a sua vida do que você. Eu não posso amar mais o seu futuro do que você. Eu não posso amar mais a sua eternidade do que você. Por isso hoje Deus nos dá uma oportunidade de avaliar a nossa vida, de refletir sobre o tipo de vida que nós temos vivido e corrigir a rota. E aqui entra o 4º ponto nesse texto: você precisa urgentemente criar um plano de ação. Não dá para continuar ouvindo domingo após domingo e não fazer nada. Não dá para participar do devocional em Romanos todos os dias, a partir das 6 da manhã, tá lá no YouTube, e não fazer nada. Não dá. Porque o que nos separa e o que nos difere do inimigo é justamente a prática da palavra, é justamente a aplicação da palavra nas nossas vidas. Então nós precisamos criar um plano de ação. Verso 4: já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos seus devedores, ou dos devedores do seu senhor, e perguntou: quanto você deve ao meu senhor? 100 baços de azeite? Anote aí, 50. Quanto você deve ao meu senhor? 100 coros de trigo? Anote aí, 80. Depois de perceber o tamanho da sua crise, depois de se dar conta que agora era meio que tarde demais, ele não tinha mais condição de permanecer no cargo, ele não tinha mais condição de fazer um trabalho braçal, depois de perceber que ele também não queria mendigar, ele vai criar um plano de ação. Ele vai procurar os devedores do seu senhor, e ele começa a abater uma porcentagem desse valor, de forma que estes homens ficariam como? Eternamente gratos.
de forma que esses homens se sentiriam em dívida com aquele homem. Então lá na frente, quando ele fosse perder o emprego e o sustento, ele poderia recorrer àqueles que lhe devem, aqueles que são gratos. Alguns comentaristas dizem que o que esse homem está fazendo é errado, porque ele está abatendo do valor do seu senhor, tirando um determinado tipo de proveito. Outros comentaristas bíblicos dizem diferente, que o que ele está abatendo é a porcentagem da comissão dele, do lucro dele. E aí não tem como a gente bater o martelo sobre qual é a verdadeira situação. Mas o que a gente vai observar é que Jesus vai elogiar, não a moral e não a ética, mas Jesus vai elogiar um princípio aqui. Ele está se planejando para o futuro. Ele está pensando no amanhã. Essa é a primeira vez que este homem pensou no amanhã. Essa é a primeira vez que este homem pensou na brevidade da vida e fez planos para o seu amanhã. Ele estava vivendo o hoje, o agora. Ele achava que o que importava era só o que ele estava sentindo, as suas emoções. Ele se esqueceu completamente que a vida era finita, e é isso que Jesus vai elogiar. E quantas vezes eu e você também não nos esquecemos que a vida é finita? E a gente vai vivendo como se a gente nunca fosse morrer. E a gente vai vivendo como se não tivesse eternidade. E a gente vai vivendo de modo irresponsável, fazendo mau uso do tempo, não cuidando da saúde, fazendo mau uso do recurso, como se um dia nós não fôssemos prestar contas para Deus. Agora me diz, se hoje você descobrisse que você está nos 45 do segundo tempo e que você está perdendo o jogo, o que é que você faria para dar a volta por cima? Se você descobrisse agora que você está perdendo o jogo, nós estamos no 45 do segundo tempo e só tem a prorrogação, me diz, você continuaria brincando com a sua vida? Porque a gente brinca no jogo na fase inicial. Nos primeiros 10, 15 minutos, a gente sente o jogo, a gente brinca com a bola, mas nos 40 do segundo tempo é tudo ou nada. O que você faria para mudar? O que você faria para dar a volta para cima? O que você faria para ter um futuro melhor? Porque o administrador desonesto, ele entendeu que precisava ajustar o presente para criar o futuro. E Jesus ensina que os discípulos deveriam agir dessa maneira. Jesus aqui vai corrigir os seus discípulos dizendo, olha, os filhos desse mundo às vezes agem com mais sabedoria do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo às vezes cuidam mais do corpo, do emocional. Os filhos desse mundo às vezes eles se ajustam muito mais pensando no amanhã do que os filhos da luz. Jesus está aqui trazendo uma exortação para a gente dizendo, olha, nós precisamos ser mais sábios do que os filhos do mundo. Porque nós temos Deus dentro de nós, nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Sabe por quê que muitas vezes erramos? Porque não consultamos a Deus. Porque se carregamos o Espírito Santo dentro de nós, e se nós perguntássemos a Ele o que é que nós deveríamos fazer, e se obedecêssemos, sabe o que aconteceria? Você acertaria mais do que erraria, teria mais resultado do que falhas na sua. Um dia nós vamos prestar contas para Deus, por isso a gente precisa nessa manhã criar um plano de ação. Como é que eu vou virar esse jogo? Como é que eu vou investir no amanhã, na minha eternidade? Aí entra o quinto ponto dessa mensagem: dinheiro não entra no céu, carro não entra no céu, imóveis não entram no céu, roupas não entram no céu. Então eu preciso transformar toda a riqueza material naquilo que entra. Eu preciso transformar toda a riqueza material naquilo que entra, e a única coisa que eu e você vamos levar para o céu, sabe o que é? São as vidas que nós alcançamos para Jesus. São as pessoas que nós ganhamos para Jesus. Verso 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com astúcia. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam em suas moradas eternas. Jesus não está elogiando a moral do administrador,
Ele não está elogiando a ética desse administrador. Jesus não está aprovando nenhum tipo de corrupção. Jesus está fazendo um elogio muito específico, que tem a ver com o pensamento desse homem em relação ao futuro, a capacidade dele de entender que a vida é breve e que ele precisa pensar no amanhã. E é interessante, porque nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós que somos dotados da palavra dele no nosso coração, porque nós guardamos a palavra no coração para não pecar, nós que dizemos ser tão piedosos, a gente vai vivendo a vida de uma maneira tão focada no hoje, no agora, como se não houvesse amanhã. Por isso Jesus usa essas duas expressões, filhos do mundo e filhos da luz, referindo que todos aqueles que vivem pensando só no hoje e no agora são filhos do mundo, e que todos aqueles que entendem a eternidade são filhos da luz. Isso me faz refletir: eu vivo como um filho do mundo ou eu vivo como um filho da luz? Tudo o que eu faço é pensando neste tempo e nessa era, ou pensando na vinda vindoura? Jesus está aqui trazendo um alerta, Jesus está aqui trazendo um encorajamento, uma exortação, porque ele vai dizer assim: use os recursos desse mundo para fazer o quê? Para ganhar amigos. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Sabe o que é fazer discípulos? É fazer amigos espirituais, pessoas que você vai caminhar junto e compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, e Jesus está confirmando aqui: usa toda a inteligência, toda a sabedoria, usa toda a beleza que Ele te deu, usa todos os recursos que Ele te deu para fazer amigos, para ganhar vidas para Jesus, para discipular pessoas. Use o seu recurso para expandir o reino de Deus. Invista na obra missionária, invista em projetos sociais, invista na igreja, invista para que o reino de Deus alcance cada vez mais vidas. Jesus está dizendo aqui administre tudo o que eu te dei e transforme tudo o que eu te dei em tesouros no céu. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, verso 19: não acumulem para vocês tesouros aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Mas onde é que nós acumulamos tesouros? Onde é que nós gastamos a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos dons e talentos, para acumular tesouros aonde? No céu ou na terra? Mas ele continua dizendo: acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furta. Que adianta a gente ser rico na terra e viver uma vida miserável na eternidade sem Deus? Que adianta ter tanto luxo, tanto conforto aqui nessa terra e queimar no inferno para todos sempre, sem fim, sem alívio, sem refrigério? Mateus 19, 21, Jesus respondeu: você quer ser perfeito? Perfeito no original grego, maduro, sábio. Vendo os seus bens, dê dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus. O tempo todo a Bíblia está falando: acumulem tesouros nos céus, acumulem tesouros na eternidade. E a gente está acumulando tesouros só aqui, e a gente usa todo o nosso tempo, energia e disposição só para esta vida terrena. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, verso 16 de 1 Timóteo: ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Não coloca a sua estabilidade na riqueza. Não existe estabilidade humana. Não ache que você tem estabilidade no seu trabalho, você não tem. Não ache que o dinheiro que você tem guardado gera estabilidade para você, não gera. Não ache que os investimentos que você tem e a renda passiva que você está criando vai gerar a estabilidade futura para você, não vai. Porque com uma palavra, nesse Brasil que a gente vive, vem alguém e congela todos os nossos recursos, como aconteceu em 90. Não existe estabilidade humana, e Paulo está dizendo a Timóteo: ensina isso para os ricos, para eles não colocarem a esperança e a segurança deles nas riquezas terrenas, porque só existe uma estabilidade: sou eu.
Só existe uma estabilidade, a presença de Deus. Porque Deus transforma desertos em oásis. Aonde Deus está, não tem falta de nada. A ovelha diz isso no Salmo 23. Ele faz o maná cair do céu e a água brotar da pedra. Ele abre caminho no meio do mar. Ele te faz caminhar por sobre as tempestades. A nossa estabilidade e segurança é em Deus. E Paulo continua dizendo a Timóteo: ordene aos ricos desse tempo que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma acumularão para si mesmo. Acumularão para quem? Para si. Aonde? Tesouros nos céus. Tesouros nos céus. Marcos 10, 29, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim, do evangelho, deixará, presta atenção, deixará de receber 100 vezes mais, no tempo presente e na vida futura. Olha quantas promessas há na palavra do Senhor, para tesouros no céu, para galardão, para riqueza celestial, para bênçãos espirituais, mas eu e você abrimos mão de tudo isso para sermos ricos na terra. Compartilhei no primeiro culto que há mais de 10 anos tenho investido tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa americana, e todos os dias eu dou uma olhada, quanto rendeu, quanto gerou, o que aconteceu, está tendo lucro, está tendo prejuízo. Você também faz isso. Você que tem imóveis, você está sempre olhando o valor daquele imóvel. Você que tem um carro, está sempre olhando a tabela FIPE, quanto eu tenho de patrimônio. Você está sempre observando o saldo da conta, sim ou não? Está no positivo, está no negativo. A gente está sempre com um olhar de muita atenção para as riquezas da terra. Mas qual foi a última vez que você parou para analisar se lá no céu você vai ser rico ou miserável? Se você vai ter uma vida rica ou miserável na eternidade? Qual foi a última vez que você parou para olhar os teus investimentos celestiais? Para você analisar como vai ser a sua vida na era vindoura. Do que vale ser rico hoje e pobre amanhã? Do que vale ter tanto conforto e sofrer durante toda a eternidade? Baseado em quanto hoje você se dedica a Deus, baseado no quanto você serve ao Senhor, baseado no quanto você investe em vidas, me diz qual vai ser a proporção da sua riqueza na eternidade. O grande ensino de Jesus aqui é: dinheiro não entra no céu, então transforme dinheiro naquilo que... Dinheiro não entra no céu, então transforme o dinheiro naquilo que entra, e a única coisa que vai entrar no céu são as vidas que a gente alcança, as vidas que a gente abençoa, as vidas com quem a gente reparte o nosso tempo, o nosso amor, os nossos dons, os nossos recursos. Invista em missões, invista em evangelismo. Dessa maneira você vai perder a conta de quantas e quantas vidas vão ser alcançadas a partir de você. Quando nós investimos o nosso recurso no reino de Deus, pessoas são alcançadas, e essas pessoas são evidências da nossa mordomia. Lembra que a gente ia ter que prestar contas para Deus, e eu perguntei para você quais são as provas que você tem. Lá no Jardim do Éden, Deus fez 2 perguntas. A primeira pergunta foi para Adão: onde você está? A segunda pergunta foi para Caim: onde está o seu irmão? Eu tenho para mim que um dia Deus vai fazer essas 2 perguntas para a gente. E não tem como falar: eu estou na sua presença, se eu não tenho os meus irmãos para eu mostrar. As evidências da sua boa mordomia são as pessoas que você alcança, as vidas que você impacta, as vidas que são transformadas a partir do seu testemunho. Agora imagine você chegando no céu e descobrindo a quantidade de vidas que foram alcançadas por causa daquela viagem missionária que você fez, assim como nós oramos pela Alice nessa manhã, que está indo para a Colômbia. Ela está indo, mas você está ofertando, você está investindo, você não sabe quantas vidas serão alcançadas, mas imagina chegar no céu e descobrir que por causa desse valor que você investiu, mais de 100 pessoas foram alcançadas para Jesus.
Imagina você chegar no céu e descobrir que por causa da sua oferta, centenas de crianças foram alcançadas, famílias foram restauradas, missionários foram sustentados. Nós temos uma família, o Curumim, a Carol e os seus 3 filhos pequenos que nós, como primeira igreja batista de BH, enviamos para o Sudão. E eles estão lá trabalhando com crianças que são escravas sexuais, comprando às vezes por $50 uma criança da escravidão sexual e levando então para aquilo que nós chamamos lá de um orfanato e dando para essas crianças uma possibilidade de uma vida melhor. Imagina você chegar no céu e descobrir que mais de 100 crianças foram resgatadas da escravidão sexual por causa da sua oferta missionária. Olha para quantas pessoas hoje tem do seu lado. Olha quantas pessoas nós temos na galeria. Olha quantas e quantas vidas estão sendo alcançadas todos os dias por causa do seu dízimo que sustenta essa casa. Todos os dias nós estamos pregando o evangelho na internet. São mais de 400 pessoas participando todos os dias, sendo alcançadas todos os dias na internet por causa da pregação do evangelho. Olha para quantas crianças estão lá agora no culto infantil. Eu demorei para descer porque eu fui visitar o culto dos juniores. Enquanto a gente está aqui, está tendo culto infantil no 3º andar, culto de juniores no 2º andar, culto de adolescentes no 4º andar. Olha quantas e quantas vidas sendo alcançadas aqui no prédio ao lado, enquanto a gente está aqui. Talvez você não sabe o nome dessas crianças, talvez você não sabe a idade dessas crianças, talvez você não saiba o nome dos juniores, nem dos adolescentes, mas você vai chegar no céu e descobrir que centenas de crianças, juniores, adolescentes e jovens foram alcançados por causa da sua fidelidade. Olha quantos missionários nós temos, queridos. Como Igreja Batista, nós temos a Cristolândia, que aparece no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Fantástico o tempo todo, por causa da quantidade de frutos que a Cristolândia dá no Brasil inteiro. Nós temos missões estaduais neste exato momento, plantando igrejas onde não há nenhum trabalho cristão. Nós mapeamos e existem mais de 200 municípios que ainda não foram alcançados por Jesus, só no estado de Minas Gerais. Nós temos missionários no Brasil inteiro, nos lugares mais ermos que você pode imaginar. E nós temos missionários no mundo inteiro, que talvez você não saiba o nome, não conheça a história, mas você vai chegar no céu e vai ficar surpreso com a quantidade de vidas que foram alcançadas por causa da sua vida. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Porque às vezes você vem aqui, dá a sua oferta, dá o seu dízimo, você não tem ideia da proporção. Você não tem ideia do que Deus está fazendo. Você vem aqui e fala assim: pastor, eu posso servir na ONG da igreja 1 hora por semana. Você vem e serve, você não tem ideia da proporção. Nós temos uma escolinha de futebol, todo sábado à tarde, que está alcançando dezenas de juniores e adolescentes. Você pode se envolver, tantos homens aqui, tantas mulheres gostam de futebol. A gente pode ajudar essas crianças, é um trabalho social. Nós já batizamos algumas delas aqui. Nós temos toda quarta-feira à noite aqui na igreja uma escolinha de jiu-jitsu. São centenas de vidas sendo alcançadas na escolinha. Escola de música, escola de inglês. Tantas e tantas vidas sendo resgatadas, recebendo dignidade, o protagonismo da vida sendo devolvida, centenas de pessoas sendo atendidas pelos nossos psicólogos. Uma vez por mês nós temos o mercado solidário, onde as famílias cadastradas vêm e elas não retiram uma cesta básica. Não é mais sal, porque já tem sal, não é mais fubá, porque já tem fubá. Elas podem escolher o que elas estão precisando, podem levar para casa aquilo que elas estão realmente precisando. Olha quantas vidas estão sendo alcançadas por causa da fidelidade do povo de Deus. Alcançadas pelo seu dízimo, alcançados pela sua oferta, alcançados pelo teu tempo, pelo teu servir, pelo teu dispor. Deus nos confiou recursos temporários para a gente transformar esses recursos em eternidade.
Não foca só nessa presente era, sabe por quê? Porque Deus falou assim: olha, eu dou aos meus enquanto, e não enquanto eles trabalham. Sabe o que Jesus nos ensina? Que a gente não trabalha pelo recurso, a gente trabalha pela missão. A gente até recebe o recurso, mas é para potencializar ainda mais a missão, porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Sabe o que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o meu reino, e tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Você está morrendo, você está se desgastando por aquilo que Deus iria te acrescentar de forma gratuita. Sabe o que a palavra de Deus diz? Os lírios não trabalham, vestem do melhor dessa terra, os passarinhos não trabalham, comem do melhor dessa terra. Porque o lírio está plantado onde Deus o colocou e o passarinho está fazendo o que Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Honre ao Senhor com os teus bens, Provérbios 3. E os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Mas pastor, eu estou honrando, nada está acontecendo. Pastor, eu estou fazendo e nada está acontecendo. Sabe, Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ele está aqui confrontando os fariseus que pareciam piedosos, mas ele está dizendo para esses fariseus: eu sei que vocês amam o dinheiro, vocês parecem piedosos, parecem quebrantados, mas eu sei que o amor de vocês é o dinheiro, eu sei que vocês estão servindo de verdade ao dinheiro e não a mim. Então, nós precisamos de um plano de ação para ajustar as nossas vidas nessa manhã. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira como entramos. E aí entra o sexto ponto dessa mensagem: cresça em sua fidelidade, porque Deus quer que você cresça em influência. Cresça em fidelidade. A Bíblia não está dizendo para você crescer em influência. A Bíblia não está dizendo para você crescer em autoridade. A Bíblia está dizendo: cresça em fidelidade. E eu vou dar influência para vocês. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Assim, se vocês não são fiéis para lidar com riquezas injustas, terrenas, passageiras, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? E se vocês não são dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O texto por si só fala, o texto por si só prega. Se nós não somos fiéis com o que é dos outros, como que Deus vai nos dar as verdadeiras riquezas? Se nós não somos fiéis com as riquezas passageiras, como que Deus vai nos dar aquilo que é nosso? No verso 10 ele diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E Jesus está apresentando o princípio do mundo espiritual. O pouco revela quem somos e o muito amplifica quem somos. Porque tem muita gente que pensa assim: quando eu tiver mais eu vou ser generoso, quando eu tiver mais eu vou servir mais, quando eu tiver mais recursos eu vou ser mais amoroso. Mentira! Porque o pouco revela quem você é e o muito amplifica isso. Se você não é generoso no pouco que tem, quando você tiver muito você vai continuar sendo egoísta e individualista. Se você não é amoroso com as pessoas no pouco que você tem, quando você tiver muito, você vai ser um trator, você vai atropelar, você vai pisar em pessoas. Se você não é fiel com pouco que o Senhor colocou nas suas mãos, quando você tiver muito, você continuará não sendo fiel a Ele. Se vocês não forem fiéis no pouco, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? É tempo da gente corrigir a vida. É tempo de você negociar suas dívidas. É tempo de fechar as torneiras, parar de gastar por impulso. É tempo de negociar. É tempo de resolver o seu nome. É tempo de falar: olha, eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo e não tenho dinheiro para pagar tudo, mas parcela aí porque eu vou honrar. Me ajuda porque eu vou consertar. É tempo de parar de fugir das nossas responsabilidades, porque o mundo espiritual governa o mundo material. Nesse mundo carnal, depois de 5 anos, você pode até receber um perdão, mas será que no mundo espiritual é assim? Porque tem gente confiando nisso para continuar gastando e fazendo. Se vocês não são fiéis, como é que eu posso dar para vocês as verdadeiras riquezas? Se vocês continuam gastando mais do que ganham, se vocês gastam tudo consigo mesmo,
É o próprio prazer, é o próprio luxo, é o próprio conforto, é as próprias necessidades. E vocês não olham para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para os necessitados. Como que eu vou confiar a vocês as verdadeiras riquezas desse mundo? Se tudo sou eu, se quando é para mim não tem nada caro, mas o que é para o outro é caro. Às vezes a gente vai ter acampamento infantil, vai ter acampamento agora infantil de juniores, né? E a gente como igreja aqui entra com recurso, faz cantina, os meninos fazem sobremesa para vender depois do culto, para levantar dinheiro e diminuir o custo. A Flavinha está ali em cima, que é a nossa gestora financeira, carrasca no financeiro. Aquilo ali não dá o braço a torcer para ninguém. Vai lá, negocia, pede desconto, tudo para baratear o máximo possível. Quanto custa o acampamento? R$360. Vários dias, alimentação inclusa. Você acha que seu filho come pouco? 4 dias com alimentação inclusa, programação, brincadeira, palavra, louvor, um alto investimento na vida do seu filho. Aí algum pai ou alguma mãe chega para mim e fala assim: pastor, está muito caro. Só que, gente, eu tenho rede social. E eu vejo vocês na rede social. Aí eu vejo você num jantar, gastando R$500 por noite, pedindo 2 pizzas e gastando R$300, indo no McDonald's com uma família de 4 pessoas e deixando R$250 lá. E você está dizendo que investir 4 dias na vida do seu filho é caro. Como que você quer que o Senhor te confie alguma coisa? Quando você vai comprar um celular para você, não tem caro. Mas para a gente comprar uma criança lá no Sudão que custa $50, como que o Senhor vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas, se tudo sou eu, se tudo é o meu prazer, se tudo é as minhas necessidades? A gente paga 27,5% de imposto, mas 11% de INSS todos os meses, quase 40 e poucos % só de IR e INSS, e você está aqui dizendo: eu acho que dar 10% para o Senhor é muita coisa. Como que o Senhor vai te confiar as verdadeiras riquezas com esse coração que você tem? O que eu aprendo aqui nesse texto é que dinheiro não é prêmio, dinheiro é teste. E a gente trata o dinheiro como prêmio. É engraçado porque a lógica se inverteu. No Antigo Testamento, o que Deus fez lá no Jardim do Éden? Primeiro ele criou o jardim com tudo que o homem precisava. Depois ele colocou o homem e mandou o homem trabalhar. Para quê? Para que o homem nunca trabalhasse pela falta e nem pela escassez, mas pelo propósito. Agora a gente recebe o salário quando? Depois que trabalha. O diabo nos confundiu para a gente pensar que dinheiro era prêmio, mas dinheiro não é prêmio, dinheiro é teste. Prêmio é riqueza no mundo espiritual, prêmio é galardão na eternidade, prêmio é a salvação, prêmio é a vida eterna, prêmio é o perdão das nossas dívidas. O dinheiro é só um teste, é um teste de caráter, é um teste de fidelidade, é um teste da nossa capacidade de administrar os recursos que Deus nos deu. Tem muita gente pensando: como é que eu faço para entrar mais? O segredo da prosperidade bíblica não é o que você faz para entrar mais, é como você administra o que Deus te deu, é como você faz com o recurso que Ele já pôs nas suas mãos, porque o Senhor não vai entregar mais para quem é infiel, e o diabo pode entregar, mas se ele te entregar, ele vai pedir a tua alma. O diabo pode te promover, ele pode te dar dinheiro, ele pode te dar fama, ele pode te dar bens, mas ele vai pedir a sua alma. Já Deus, quando dá, Ele não pede, Ele só dá. Ele dá a vida eterna, Ele dá o perdão, Ele dá a eternidade, Ele dá paz, Ele dá alegria. Olha que interessante, antes de José governar o Egito, primeiro ele governou a casa de Potifar. Primeiro ele governou a prisão. Antes de Moisés libertar o povo de Israel e guiar o povo de Israel em direção à terra prometida, primeiro ele liderou as ovelhas de Jetro.
Antes de Davi assumir o reinado de Israel, primeiro ele foi pastor das ovelhas do seu pai. Uma vida de resultado, uma vida exponencial, não começa no muito, mas na nossa fidelidade no pouco. Mateus 25, 21, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, o que diz o texto? Eu te porei sobre o muito. Não é para você se pôr sobre o muito. Não é para você escalar a montanha do muito. Você vai se matar. Você vai ter burnout, você vai ter esgotamento, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão. Você não vai dormir à noite, você vai ter insônia, você vai ter estresse, vai ter arritmia cardíaca, porque Deus não nos fez para tentar alcançar o muito. Deus nos pediu fidelidade, e Ele diz na palavra dele: se vocês forem fiéis, eu os colocarei sobre o muito. Deus não está procurando gente famosa nessa manhã, Deus está procurando gente fiel. Deus não confia recursos a gente importante, Deus confia recursos a gente fiel. Deus não está procurando aqui homens famosos, respeitados na sociedade, Deus está procurando homens que são fiéis ao Senhor, mulheres que são fiéis ao Senhor. Sétimo e último ponto dessa mensagem: escolha de uma vez por todas a quem você vai servir. Escolha de uma vez por todas quem vai ser o Senhor da sua vida, porque nós estamos nos 45 do segundo tempo. A Bíblia diz que no final dos tempos, Deus Ele iria acelerar o tempo para que a gente pudesse suportar as dores de parto, as crises vindouras, e o tempo está acelerado. O relógio corre mais rápido. Nós estamos aos 45 do segundo tempo, e não é mais tempo da gente brincar de ser crente, não há mais tempo de brincar de ser evangélico, não há mais tempo de você falar na sua empresa: eu sou cristão, e fica 4 domingos sem cultuar o Senhor. Não há mais tempo de você falar: eu sou cristão, e passo uma semana inteira sem ler a sua Bíblia, sem dobrar o seu joelho, sem fazer uma oração. Não há mais tempo para a gente brincar. Chegou o momento de você escolher a quem você vai servir. Verso 13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 14: os fariseus que amavam o dinheiro, ouvindo isso, zombaram de Jesus, e Jesus disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Tem muita gente aqui se justificando aos olhos dos homens: mas eu tenho uma família para criar, eu tenho filhos para sustentar, tenho negócios para manter. Tem muita gente aqui se auto-justificando. Deixa eu te dizer, Deus sabe que não é isso. Seu filho nunca pediu um carro com banco de couro. Seu filho nunca pediu uma casa luxuosa. Deus sabe que não é isso. Deus sabe que você hoje é um idólatra da sua própria carreira, é um idólatra do seu próprio nome. Você está tentando provar que você venceu na vida. Para quem que você quer provar? Você está tentando provar o seu valor. Deus sabe que você está idolatrando o seu nome, o seu legado. Deus sabe que o seu verdadeiro amor não são os seus filhos, porque se fosse mesmo, você teria tempo com eles. Seu verdadeiro amor é o dinheiro. Quando seu filho pede: pai, fica comigo, você diz para ele: eu não tenho tempo. Mas quando alguém te oferece uma promoção, uma oportunidade para ganhar um pouco mais de dinheiro, você arruma tempo de onde não tem. Deus conhece o seu coração e sabe que o seu problema é o amor ao dinheiro. O seu problema é que você está colocando no dinheiro a estabilidade da sua vida, a segurança da sua vida. A palavra servir aqui no original grego é a mesma para descrever escravo. Pastor, não entendi. O que isso muda no texto? Muda, porque se a palavra é escravo, a ideia de servir a 2 senhores não é de trabalhar para 2 senhores. Você precisa escolher a quem você vai pertencer, porque ninguém pode pertencer a 2 deuses. Ninguém pode pertencer a 2 senhores.
Você pode até ter 2 empregos, mas você não pode pertencer a 2. O engraçado é que ao longo de toda a história da humanidade, nós tivemos homens muito poderosos. Faraó, Ciro, Artaxerxes, imperadores romanos, César. Nós temos no mundo espiritual demônios que também têm poder. Nós temos o próprio Satanás. Mas é engraçado, porque Jesus não se nome de a única coisa que ele diz que pode roubar o seu coração da presença dele é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a idolatria da carreira, é a idolatria do nome, é a idolatria da estabilidade, é a idolatria do lazer. A gente idolatrando, nós estamos idolatrando o descanso. Tudo que a gente mais quer é um cantinho para descansar. Tudo que a gente mais pensa a vida inteira é o tempo do prazer, do descanso. A gente confundiu. O diabo está tentando antecipar prazeres eternos para você trocar os prazeres. Ele está tentando trazer para você descanso, prazer, alegria para esse mundo, para você perder o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos em um campo de batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha, nós estamos em missão. Vai chegar o tempo do descanso eterno. Vai chegar o tempo do gozo eterno, do prazer eterno, mas hoje nós estamos em missão, e Deus está aqui falando: ou vocês pertencem ao dinheiro, ou vocês pertencem a mim. E eu quero te perguntar, baseado na sua vida, não no que você vai me dizer agora, mas baseado na vida que você está levando, você pertence a mim? Uma semana tem 168 horas, quantas horas? Dessas 168 horas, quantas horas você realmente passa servindo ao Senhor? Quantas dessas horas você passa na presença dEle? É por isso que a Bíblia diz: olha, tudo quanto façais, façais como? Para a glória de Deus. Então eu posso sim passar 168 horas da minha semana na presença de Deus e servindo a Ele, entendendo que aquele lugar onde eu trabalho é o meu campo missionário, entendendo que aquele lugar onde eu estudo é o meu campo missionário, que eu estou lá em missão, representando um reino. Mas muitas vezes a gente vai para o trabalho, vai para a escola e a gente não se preocupa tanto com a missão. A gente se preocupa com o que vai receber, com o que vai ganhar, com como vai ser beneficiado, e não se a missão está sendo concluída, e não se as pessoas estão vendo Jesus em nós. Por isso a grande pergunta dessa manhã não é quanto você tem, mas é o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te confiou. Não é quanto recurso você tem, é o que tem o seu coração. Essa é a grande pergunta dessa manhã. O que tem o seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Quem domina os teus pensamentos? Quem influencia os teus sonhos? Quem influencia os seus pensamentos 24 horas por dia? Quero convidar você a fechar os teus olhos, porque ninguém pode amar mais a sua vida do que você. Ninguém pode amar mais o seu futuro do que você. Ninguém pode amar mais a sua eternidade do que você. Chegou o momento de alguma coisa acontecer na sua vida. Fecha os teus olhos. Fala com Deus, pede perdão, se arrepende, prostra, clama, renuncia, faz. Só não continua como você está, só não sai daqui da mesma forma como você entrou. Quero orar por gente arrependida aqui nessa manhã. Quero orar por gente que está renunciando à servidão do dinheiro, por gente que está se associando a Deus, dizendo: Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida.
quero orar por gente que quer ser fiel, que precisa da ajuda do Espírito Santo nessa manhã para conseguir ser fiel. Se você é alguém que está arrependido, se você é alguém que precisa e deseja a ajuda de Deus para ser fiel com tudo que Ele te entregou, fica de pé onde você está, eu quero orar por você. Pastor, por que você pede para a gente ficar de pé? Porque o diabo não conhece a sua mente, ele não lê os seus pensamentos, ele não é onisciente nem onipresente, ele só vê o que você faz, ele só vê o que você fala. Então às vezes a gente precisa se posicionar para o inimigo entender que ele nos perdeu. A gente precisa se posicionar no mundo espiritual, para que o mundo espiritual entenda o que está acontecendo. Deus, eu quero te entregar a vida de cada irmão e cada irmã que está de pé neste exato momento, cada pessoa que participa desse culto pela transmissão na internet, também pela televisão Rede Minas, que hoje está alcançando mais de 800 municípios. Eu quero orar por todos, ó Pai, porque não é porque é virtual que não é real. O mesmo Deus que está agindo aqui nesse lugar também está agindo em cada casa, em cada família que participa desse culto. E Deus, eu quero pedir ao Senhor que traga ao nosso coração o verdadeiro e genuíno arrependimento, Pai. Um arrependimento que não pode ser produzido por homens, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos mostra onde nós estamos errando, que Ele é aquele que nos convence do mal. Espírito Santo de Deus, nos convença nesta manhã. Quebra, Senhor, toda cegueira do mundo espiritual. Quebra, meu Pai, todo coração duro e petrificado. Quebra, meu Deus, todo orgulho e vaidade. Quebra, dobra a gente na Tua presença, Pai. Porque tudo que nós mais queremos nessa manhã é reconhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E nós não queremos mais falar isso apenas com palavras. Nós queremos, ó Deus, testemunhar que nós servimos ao único e verdadeiro Deus, vivendo uma vida que glorifica ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor uma bênção especial para cada pessoa que está negativada nessa manhã. Quero pedir uma bênção especial para cada pessoa que está com o nome sujo nessa manhã, Deus. Está cheio de dívidas do passado, mas que hoje entendeu e se arrependeu. Eu quero pedir ao Senhor, dá sabedoria financeira, dá uma boa administração, manda recursos de forma sobrenatural, abre todas as portas de negociações, ó Deus, mas em nome de Jesus, que isso seja encerrado. Eu peço ao Senhor por todos aqueles que têm compulsão por compra, compulsão pelo luxo, compulsão por bens materiais. Ajusta o nosso coração, porque essa vida é passageira, meu Deus. Ó Deus, nos ajuda, nos dá nessa manhã uma boa administração, para que a gente nunca mais gaste mais do que a gente ganha, que a gente nunca mais gaste mais do que entra, meu Pai. Pai, nos dá uma boa administração, fidelidade e caráter, para que sempre, todo mês, a gente possa honrar o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer conta, acima de qualquer necessidade, acima de qualquer compra. Que nós possamos entregar aquilo que é seu, que lhe é devido, que nós possamos ser fiéis no dízimo e generosos nas nossas ofertas, meu Pai. Nos ajuda nessa manhã com caráter, com fidelidade, com generosidade. Nos ajude a administrar o pouco que nós temos, porque a Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E antes então, Deus, de pedir bênçãos na vida financeira sobre todos que aqui estão, eu peço primeiro a bênção da integridade, a bênção do caráter, a bênção da fidelidade ao Senhor, a bênção da boa administração, a bênção da generosidade, a bênção do amor pelas vidas. Espírito Santo de Deus, completa essa obra nas nossas vidas. Nós renunciamos ao mamon, nós renunciamos toda e qualquer idolatria do nosso nome, nós renunciamos toda e qualquer idolatria do legado, toda e qualquer idolatria da carreira, toda e qualquer idolatria da história. Que o nosso nome diminua e que o Teu nome cresça, que o nosso nome desapareça e que o Seu nome, Jesus, fique marcado na história. Que quando as pessoas olharem para nós, que elas vejam Jesus nas nossas vidas, sintam a presença do nosso Deus e recebam o amor do nosso Pai,
Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz.